esse aqui é o nosso 11º apoio técnico para a situação de seca e estiagem. A maioria dos apoios técnicos já estão lá no nosso canal da Rede SUAS. A gente hoje vai falar um pouco sobre os impactos da saúde devido à seca e estiagem. A gente já falou um pouquinho sobre o diagnóstico de como vai ser esse ano, acesso a benefícios da assistência social, da defesa civil, falamos um pouco de cadastro único, de Bolsa Família, também sobre questões de segurança alimentar e nutricional, benefícios eventuais, atuação a povos e comunidades tradicionais, e também um pouquinho sobre o trabalho social com famílias nesse contexto. Então, agradeço a presença de todos. Hoje a gente está com um quórum reduzido, é até bom que a gente pode conversar e dialogar um pouquinho mais e trazer a experiência de vocês conosco nesse momento. Só lembrando, vocês podem fazer sempre perguntas e comentários. A gente vai fazer a apresentação, depois tem esse momento. Vou colocar aqui no chat, como sempre, os contatos da nossa coordenação, caso vocês queiram entrar em contato, e também o link de grupo de WhatsApp, que tem trabalhadores do SUAS, né, da assistência social, aí para a gente ir trocando experiências e poder criar, né, novas iniciativas aí de atuação devido a essa situação que está chegando a vários municípios, até aqui no Distrito Federal, onde estou hoje, também está seco, também estamos sofrendo aí muitas pessoas com dor de cabeça, muitas pessoas indo buscar ajuda aí, problemas respiratórios, então sempre é bom a gente ouvir, para que a gente possa disseminar também, né? O objetivo é aqui que os trabalhadores tenham ciência para que eles possam colocar no seu dia a dia esse conhecimento que eles vão ganhando aí na nossa série de apoios técnicos. Lembrando que os apoios técnicos estão sendo gravados e vão ser transmitidos. E, então, sem mais delongas, no finalzinho eu vou falar um pouco mais adicionalmente, um pouco sobre a nossa atuação, tá? Mas para fechar. Então, mas sem mais delongas, para o apoio técnico, que é esse momento informal aqui nosso para conversar um pouco, a gente passa então para Renata Santana, que é lá do Ministério da Saúde. Peço para ela se apresentar um pouquinho antes para a gente iniciar. Renata, está contigo. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês, né, em nome do nosso secretário, Felipe Proenço, da nossa diretora Evelyn Bezerra. Tá? Eu sou Renata Santana, atualmente eu faço parte aqui da assessoria técnica, né, do Departamento de Estratégias e Políticas em Saúde Comunitária, na sigla DESCO, dentro de uma das várias secretarias que compõem o Ministério da Saúde, né, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E o convite né, para a gente estar aqui conversando com vocês, ele foi muito importante, porque a gente está nesse movimento intenso, né, do que está acontecendo no nosso país. Tem coisas que a gente não tem respostas ainda, que inclusive está numa parte dos nossos desafios, outras a gente tem em construção, e algumas coisas mais concretas que a gente já tem feito frente aos cenários, né, dos últimos anos que a gente vem passando. Tá bom? Eu vou projetar aqui então. Pode ser? A gente já pode começar, né, Cíntia? Vamos lá. Sim, pode sim, por favor. Deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando? Sim, vemos sim. Tá ótimo, então. Para mim, tá bem lento aqui. Se travar, só peço um pouquinho de paciência, que a nossa conectividade está bem ruim. Então, vamos lá, pessoal. A perspectiva da gente trazer um pouco, então, da questão da saúde, dos impactos da saúde decorrentes, né, da situação da seca e da estiagem.
Vocês vão ver que em vários momentos a gente vai falar de desastre, que a gente tem utilizado muito isso, mas olhando esse cenário, né, extremo que a gente vem passando, né, e a gente vem discutindo num grupo grande, né, tanto a parte, os extremos, né, tanto a seca, a estiagem, quanto os alagamentos que a gente vem enfrentando também em outras regiões, né. Então, às vezes, algumas nomenclaturas ao longo da apresentação vai aparecendo, mas é porque a gente vem trabalhando principalmente esses dois extremos, certo? Vamos ver se passa aqui. Então, de forma geral, né, no contexto das mudanças climáticas, né, as situações, trazendo a situação de secas e estiagem que a gente vem vivendo nos tempos atuais, né, e representa um desafio significativo para a saúde pública. A atenção primária, né, o nosso foco é a atenção primária, que é a porta de entrada, né, do Sistema Único de Saúde, é onde a gente tem uma capilaridade extremamente grande, então a gente vai trazer muito foco da atenção da primária, do papel da atenção primária, né, que desempenha esse papel crucial nas respostas frente a essas situações de secas e estiagens, e que oferecem cuidados mínimos, básicos, essenciais e preventivos para a nossa população. Bom, e aqui então a gente vai trazer um pouco do que é essa atenção primária, por que ela é tão importante da nossa articulação, né, SUS e SUAS, frente a esses cenários, ela é extremamente importante, e um pouquinho do que a gente está fazendo e o que a gente, a curto, médio prazo, a gente vem a desenvolver ainda, certo? Então, a atenção primária à saúde, né, muito conhecida pelos postinhos de saúde, apesar de muitos não gostarem, né, as nossas unidades básicas de saúde, elas estão em todo o território nacional, né, nos seus diferentes formatos, nos diferentes tipos de equipes e serviços que a gente tem, porque nós temos uma população muito diversa, né? Então, a atenção primária, ela traz respostas rápidas, porque nós temos uma grande capilaridade, né? A gente tem uma capacidade de mobilização das nossas equipes para apoiar no diagnóstico, para apoiar na mobilização das comunidades, e nesse apoio para traçar, né, um plano de contingência extremamente importante, então nós conseguimos dar uma resposta rápida. Nós temos um foco muito grande, que é na prevenção e na promoção da saúde, que a gente cada vez mais tem enfatizado e tem mobilizado as nossas equipes para trabalhar nisso, né? É claro que as situações climáticas, elas estão chegando com uma velocidade, uma força, que às vezes a gente não consegue fazer tanto essas ações como a gente gostaria, mas a gente ainda tem uma frente muito forte de trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, e a questão do acesso universal aos cuidados à saúde. Né? Brasil, ele tem diferentes realidades, ele tem diferentes contextos, e a atenção primária, ela foi olhando para esses territórios e tentando criar estratégias, tipos de equipe que vá chegar a esses diferentes territórios, diferentes culturas que o nosso país possui. Tá bom? A atenção primária, ela tem alguns atributos que isso a gente gosta muito de reforçar, que é o que leva a gente, né, o que motiva a gente e que traça, né, as nossas diretrizes, nossos princípios, é o acesso de primeiro contato, né, a porta de entrada da saúde, ela é pela atenção primária, a eu sempre me engasgo para falar, longitudinalidade do cuidado, né, a gente ter esse acompanhamento dessa população, a integralidade do cuidado, né, da gente tentar olhar para a população de uma forma integral, né, não só porque dói a cabeça eu vou olhar só para aquilo, né, a gente tentar olhar para esse indivíduo como um todo, e ela também faz dentro da rede, né, ela faz uma coordenação do cuidado. Então, se eu tenho esse primeiro acesso pela atenção primária, é o caminho dele dentro do sistema de saúde, a atenção primária vai estar fazendo essa coordenação do cuidado. E para isso a gente tem como prática, né, do vínculo da nossa comunidade, da nossa população junto às nossas equipes de saúde, né, como a gente tem uma boa capilaridade, a gente estimula esse vínculo desse cuidado de uma equipe com a sua população, com o seu território, né, assim como a gente olhar para o cuidado, olhar para essa territorialização, né, as equipes, ela tem
trabalho feito, né, que deve ser realizado de forma territorializada, a promoção e educação em saúde e a responsabilidade sanitária daquelas equipes naquele determinado território. Tá bom? E a gente traz a questão da lógica, né, desse cuidado dentro do território, né, onde a gente precisa falar sobre o modelo de cuidado, não é só curar uma doença, a gente precisa falar sobre um todo, algo maior do que a doença, a queixa, problema, né, a gente traçar planos de cuidados, a gente trabalha com equipes multiprofissionais, não é só o médico e não é só uma especialidade de médico, até porque a gente tem médico de saúde da família, que vai ter esse olhar como um todo, mas o enfermeiro, técnico de enfermagem, a saúde bucal, agente comunitário de saúde, a gente tem uma equipe diversa, multiprofissional, e a atenção primária dentro da rede, né, nessa coordenação do cuidado, que vai favorecer muito, né, para que a gente consiga acompanhar esse indivíduo por toda a rede. Tá bom? Além do cuidado compartilhado sobre a lógica do território, né, dos equipamentos de saúde, dos equipamentos sociais que eu tenho no meu território, e aí como a gente consegue fazer toda essa articulação. E aqui a gente traz um pouco da nossa capilaridade, né? Como no início a gente falou, o Brasil é diverso, a gente, então, na atenção primária, a gente tem uma gama de formatos de equipes, de formato de serviços que a gente vai estar ofertando. Depois dos slides, né, a gente compartilha, e eu não consegui trazer nesse momento agora os números exatos, mas a gente está falando, né, de forma geral, a gente está falando de praticamente 50 mil unidades básicas de saúde em todo o território nacional, e a gente está falando de mais de 60 mil equipes, né, dentre elas a equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária, as equipes multiprofissionais, né, que a gente está ganhando maior capilaridade agora, porque era uma, né, uma estratégia que a gente tinha, que a gente ficou um tempo com ela teve descontinuidade, a gente retomou agora recente, né, para dentro dos territórios. O programa Saúde na Escola, que é, né, interministerial, junto da educação, com a própria assistência também, que a gente ganha um bom território aí. E a gente tem equipes também voltadas para diferentes territórios, por exemplo, da região norte, Pantanal Sul Mato Grossense, que são as equipes de saúde da família ribeirinha, que ela é uma conformação diferente, né? Ela tem uma lógica de trabalho diferente do que as equipes de saúde da família comumente trazem. A gente tem equipes de consultório na rua, a gente não pode esquecer da nossa população que vive em situação de rua, então a gente tem equipes voltadas para esse tipo de atendimento, de acolhimento. A gente tem as equipes de atenção primária, regional, né, que a gente tem ganhado cada vez mais, expandido mais essas equipes para dentro do sistema prisional, levando cuidado também para essa população. Um grande aliado e que é essencial, né, para a gente na atenção básica são os agentes comunitários de saúde. E aí a gente tem um universo de agentes comunitários que estão nos territórios, que estão nas comunidades, nos apoiando. É um braço essencial que a gente tem, principalmente agora nas calamidades que a gente tem vivido, né? Pandemia, agora essas mudanças climáticas extremas que têm afetado a saúde da população. A gente tem também as unidades básicas de saúde fluviais, né, principalmente na região norte, que então a gente tem muita população que vivem, né, nas margens dos rios, né, onde os deslocamentos terrestres não acontecem, são vias fluviais, então a gente apoia a construção de embarcações, a gente apoia a manutenção e o deslocamento dessas unidades para que haja o atendimento dessa população na região norte. E aí a gente tem mais uma série de, senão eu vou passar do meu tempo, de ações, né, voltadas à saúde bucal. A gente tem uma gama de equipes e serviços que são ofertados, né, a atenção do adolescente em situação de privação de liberdade, enfim. Tudo isso, né, toda essa capilaridade da atenção primária, ela vem combinar. Eu só vou ver que acho que tem alguém com o microfone ligado. Desculpa, gente. É só porque estava dando ruído aqui. Que esses diferentes arranjos, né, ele vem apresentar um potencial
para a gente lidar com os problemas de saúde, né, advindos são causados pelos eventos climáticos, né, principalmente considerando a nossa população em vulnerabilidade, as doenças emergentes, as doenças crônicas, que elas, né, vão, às vezes se agravam e elas não vão parar, né, pode estar tudo debaixo d'água, tudo na seca, que esses problemas vão continuar, né? Então a gente precisa estar organizado para isso, para atender. Por isso os nossos diferentes tipos de equipes e serviços para tentar apoiar a população e levar o serviço, levar a saúde, levar a promoção da saúde para todo mundo. Vamos lá. Um outro aliado importante nesse processo, né, é a questão do financiamento. Então, a gente, para além de um hall de equipes e serviços que a gente tem um financiamento que ele ainda é abaixo do que entendemos ser o ideal, mas a gente tem um financiamento importante na atenção primária para justamente dar essa capilaridade e dar apoio aos gestores municipais, principalmente. Tá bom? E esse financiamento, ele passou por uma modificação recente, agora em abril de 2024, né, onde a gente traz uma lógica de cuidado significativo, né, porque o dinheiro pelo dinheiro, ele às vezes não resolve, né, então a gente precisa dar uma qualidade, um significado maior para esse recurso. Então, esse modelo de financiamento que vem a partir de abril de 2024, ele traz, né, parâmetros adequados. Oi? Pode ir, Renata, desliguei. Pode continuar, né? Tá bom. Então, assim, cada equipe de saúde nossa, né, nos seus diferentes formatos, existia um parâmetro de população que essa equipe tinha que dar conta, né? Isso, pela realidade, os parâmetros até então colocados, eles eram quase que inalcançáveis, né? Então, houve toda uma revisão para isso. A gente está reduzindo esse parâmetro. Ainda não é o ideal, mas a gente vem trabalhando com base nisso, para reduzir isso, para que as equipes consigam trabalhar com uma qualidade melhor. Né? A discussão de vínculo e acesso no território, ela é cada vez mais importante para que a gente consiga estar mais próximo e conhecer mais a nossa população de perto. A previsibilidade de recursos, né, que eu não vou entrar no modelo de financiamento agora, mas isso é extremamente importante para um gestor conseguir organizar suas equipes no território. A questão de equidade, né, ele tenta olhar para diferentes situações, diferentes tipos de população e fazer um repasse financeiro com base nisso, né, porte populacional, índice de vulnerabilidade dos municípios, e vem tentar fazer um olhar integral para o cuidado da saúde dessa população, isso tudo atrelado ao orçamento, que mensalmente a gente monitora o que os municípios têm feito e a gente faz mensalmente repasses para os municípios e estados com relação à atenção primária, ok? E algo que a gente traz que é muito importante da gente compartilhar com vocês, né, são os instrumentos que a gente tem para diagnóstico do território e que a gente está num momento, né, onde está acontecendo muita coisa, modelos de financiamento, mas que a gente está no movimento de qualificar os nossos gestores, as nossas equipes técnicas, para o cadastro da nossa população. E aí, esse cadastro ele é extremamente importante, principalmente quando a gente fala do diálogo né, SUS, para a gente conhecer mais o nosso território, né? A gente consome de bases, né, comuns, mas existe um sistema próprio da atenção primária, que é o CESAB, e que dentro desse CESAB a gente tem um cadastro mais detalhado da nossa população, que infelizmente esse cadastro ainda, da forma qualificada como a gente gostaria, ele ainda está baixo. Então a gente está num movimento muito forte de rever, de atualizar esses cadastros para que a gente conseguir olhar para os dados e ter mais informações sobre quem é a nossa população, as necessidades da nossa população, urbana, rural, qual que é o contexto que ela vive, quais são as condições sanitárias dessa população,
quais são as condições de doença daquelas famílias que estão naquele território. Então, o cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial, a gente está numa estratégia de fortalecimento disso, porque ela é uma ferramenta extremamente importante para a gente e que, infelizmente, nos últimos anos a gente acabou perdendo a qualidade dessa informação. Então, a gente está num movimento de qualificar esses cadastros e, inclusive, a gente tem recurso atrelado a isso para a gente qualificar esses cadastros. Então, as nossas equipes, né, desde abril, elas estão sendo mobilizadas para qualificar esses cadastros e que vai nos ajudar, né, a conhecer melhor o perfil sociodemográfico da nossa população, as condições de moradia, saneamento, coleta de lixo, territorialização, enfim, são fichas um pouco longas, mas que são importantes, né? Contém informações que são importantes. E que a gente precisa de uma atualização mínima também, né? Inclusive, a nossa proposta é que a atualização dela siga a atualização que é solicitada pelo Bolsa Família, que, se não me engano, é de 2 anos, né? Então, para a gente ter a atualização desses cadastros num período semelhante ao que já acontece com o Bolsa Família. Estamos em fases finais de pactuação, né? Tudo na saúde acontece tripartite, né? Então, com os conselhos de estados, de secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde, então nada sai sem até ter a pactuação. Então, a gente está em retas finais de ajustar, para soltar mais informações ainda para os territórios. Mas essa ferramenta dos cadastros ela é extremamente importante e essa ação conjunto, vocês conhecerem, né, toda a rede SUS conhecer um pouco desse trabalho que a gente vai fazendo, da importância de termos essa informação também, eu acho que ajuda bastante, né. Outra ferramenta que é muito importante que as nossas equipes de saúde trabalham, né, é no diagnóstico situacional. Então, a partir do momento que eu tenho um cadastro qualificado, a gente consegue consumir essas informações, fazer uma análise dessas informações, ela já vai nos dar subsídios para esse diagnóstico situacional, porque eu já vou ter mais subsídios e noção do meu território, e aí então essas equipes, as unidades de saúde, os seus gestores municipais, principalmente estaduais, conhecendo essa realidade mais de perto, né, capaz a gente criar estruturas, programas, estratégias mais qualificados e direcionados para a necessidade daquele território. A gente tem trabalhado muito com o matriciamento das equipes, processo de educação em saúde, processo de educação permanente, né, incentivado ações com relação a isso. A gente tem utilizado muito da articulação com as universidades para que haja esse processo, né, de educação, de formação, de qualificação dos nossos gestores e trabalhadores, e a corresponsabilização sanitária e o conhecimento do território com enfoque na equidade, né? Eu preciso conhecer o meu território, eu preciso saber que a necessidade dele é diferente de outras localidades e o que a gente vai fazer com relação a essa necessidade diferenciada para dar conta daquele problema, daquele local, daquela região. Né? Então, quando a gente olha para o território onde está tendo seca, onde está tendo estiagem, né? Quando a gente olha a situação das comunidades ribeirinhas da região norte, né? Onde todo o processo deles de travessia, que era de uma forma, hoje está completamente diferente, as dificuldades de acesso para água, alimentação e tudo mais, né? É completamente alterada. O nosso apoio ele é todo fluvial, né? O recurso financeiro é para que essas equipes trabalhem com as embarcações. Não tem como passar embarcação, né? Então, a gente está todo um movimento de rever as nossas ações. Então, o rio está baixo, minha embarcação não vai passar? Consegue passar carros, caminhonetes? Que tipo de oferta que a gente vai conseguir para que haja o deslocamento e que essas populações não ficam desassistidas, né? Então, todo esse diagnóstico e olhar para essa necessidade, ela precisa correr de uma forma rápida, né? Que é o que a gente tem feito e tem mobilizado as suas equipes para desenvolver isso, para fazer isso. E aí, o que a gente tem feito, então, né? A gente tem visitas técnicas de apoio institucional,
Então, a gente tem apoiadores, né, da secretaria que eu falo, todo o ministério tem as suas diferentes formas de apoio, né? Tanto apoio centralizado como apoio descentralizado. Então, nós temos equipes técnicas dentro do ministério que estão indo para os territórios e até mesmo fazendo um apoio à distância, mas nós temos também as equipes descentralizadas que estão o tempo todo nos territórios, acompanhando o que está acontecendo, as reuniões diárias para a gente fazer essa troca do que está acontecendo nos territórios, para aí sim a gente startar as diferentes ações para a gente estar apoiando os territórios. Então, a visita técnica, o apoio institucional é o que a gente tem feito. A gente já tem um histórico disso, mas agora ele está muito tá intensificado, né? As pactuações interfederativas, então a saúde, né, como eu disse, ela atua de forma tripartite, então a gente tem feito essas pactuações, o tempo todo a gente está sentando com os conselhos e falando a realidade é essa, a proposta é essa, vamos pactuar ou não, para a gente conseguir para os territórios. Orientação para elaboração de planos de contingência, então a gente tem as equipes mobilizadas que fazem o apoio e a gente tem apoiado, né, eles na elaboração dos planos de contingência. Para estiagem para seca, a gente ainda não conseguiu soltar o Plano Nacional de Contingência, a gente está em vistas de sair, né? A gente teve para as enchentes, a gente teve para algumas outras situações de arbovirose, por exemplo, principalmente relacionada à dengue. A gente teve os planos nacionais publicados. Estamos a poucos passos de publicar agora esse voltado especificamente para a questão da estiagem. A gente tem notas técnicas orientando, né, mas um plano de contingência para essa situação deve sair, acredito que ainda na próxima semana, início da próxima semana, no máximo até o final da próxima semana deve estar saindo, mas de todo jeito a gente já faz uma articulação com os territórios para que eles façam os planos locais, seja estadual, seja municipal e até mesmo por áreas, né, ali das unidades de saúde, do território das equipes, para que a gente tenha uma rápida resposta e consiga se organizar melhor. O Ministério ele tem feito produção de materiais orientativos, né? Agora tem saído muitas notas técnicas, mas a gente está trabalhando também em materiais mais visuais, mais práticos, fluxogramas, para poder apoiar as equipes, os gestores na resposta, né, à questão de saúde dos territórios. E a gente tem apoiado os municípios, os estados, né, nos seus planos de contingência específicos, porque, como a gente colocou, né, a atenção primária, ela tem essa capilaridade, ela tem uma resposta rápida, né, então, os gestores estaduais e municipais que conseguem trazer a atenção primária, né, logo no início, para discussão, a gente consegue se organizar melhor, a gente consegue apoiar melhor antes que a gente tenha um sufocamento dos serviços de uma forma desorganizada. Né? Seguindo, né, é muito importante a gente falar sobre a sala de situação que foi criada, né, em agosto por conta das emergências climáticas, principalmente, né, relacionadas à seca e estiagem, que foi criada essa sala de situação, onde é um local que reúne, né, representantes de todas as secretarias do Ministério, além dos conselhos estaduais e municipais, e onde a gente olha para o diagnóstico nacional, vê o que está acontecendo em cada região, em cada local, para a gente criar as diferentes estratégias. E esse é um marco importante, né, a gente, a partir de situações extremas que vão surgindo, a gente cria essas salas de situação, para nos apoiar aí na organização e dar respostas mais claras e imediatas para a população. E aí, os impactos de saúde que a gente tem, né, quando a gente olha para a seca e para a estiagem, principalmente a questão de desidratação, né, a gente tem a escassez da água, né, então a gente acaba que o acesso a essa água ele é dificultado, né, a gente tem as doenças hídricas, porque normalmente o acesso à água que se vai se ter, ela não está tratada, né, então como a gente trabalhar as doenças provenientes das águas que não estão próprias para o consumo, né, tem uma série de materiais que apoia isso, e
E como que a gente trabalha a organização para cuidar dessa população que está em desidratação, né? Que tem as salas de... Ai, fugiu o nome agora, gente. Desculpa, eu vou lembrar aqui que a gente tem mobilizado, né, para a criação das salas de hidratação, não é esse nome. Mas é basicamente isso. Para a gente hidratar mesmo as pessoas, né? As unidades... Pelas arboviroses, a gente já tem esse movimento, né? Mas também, agora, pelas situações de seca, também a gente está criando essas salas, tá? Mobilizando as unidades de saúde para que tenham essas salas. Algo muito preocupante é com relação à saúde mental. Então, uma frente muito importante é relacionada à saúde mental de quem está vivendo, né? Não consegue ter acesso à água, não consegue o seu trabalho que era na água ali deixou de existir. Então, como lidar com tudo isso, né? Muitas vezes a população não dá conta, a sobrecarga dos serviços de saúde. Então, a gente tem muitos profissionais também que precisam ser cuidados, né, com relação à saúde mental, que é extremamente importante. Impacto da seca e estiagem, né? A questão da alimentação, né? Na questão da produção dos alimentos, né? O que vem gerando uma insegurança alimentar, a questão da desnutrição muito forte, né? É toda uma cadeia que se desequilibra. Então, como a gente tentar amenizar isso, né? Os preços dos alimentos subiram muito, então como a gente tentar achar um equilíbrio para que não continue essa cadeia, né? Mesmo a gente tendo a escassez da água, a qualidade do ar, né? Que está principalmente pelas queimadas, né? Isso tem prejudicado muito, é um impacto extremamente importante. A gente tem uma frente só para a gente discutir, né, sobre as doenças respiratórias que vem aparecendo. Isso é mais nas regiões onde estão tendo as grandes queimadas, principalmente, né? A gente tem as doenças vetoriais, com todas as mudanças que a gente está tendo, seja seca, seja os grandes alagamentos, isso, todo esse desequilíbrio vai influenciar na proliferação de vetores, mosquitos, então a gente precisa ter muita atenção para isso, né? E aqui... E aí a gente vai ter um desdobramento, né, quando a gente tem escassez de água, né, o impacto disso na saúde. Isso daqui depois eu vou passar, mas de forma geral, tá? O que a gente quer trazer? Que as equipes, a gente tem feito toda uma conversa com as nossas equipes de saúde, com os nossos gestores, para, primeiro, a elaboração de um plano de contingência, olhar para o seu território, fazer o diagnóstico, organizar as equipes para a necessidade daquela realidade, para a gente se adequar. Então, se a equipe fazia tal serviço até então, hoje a realidade é outra, a necessidade é outra, então a gente precisa readequar o trabalho dessas equipes, né? E a gente, com os nossos apoiadores, né, centralizados e descentralizados, a gente tem conseguido coletar informações, trazer para a gente criar os nossos planos nacionais e estimular que haja os planos estaduais e municipais de contingência, tá? E em cima disso, né, quais as interfaces que a gente consegue vislumbrar, e é claro que a gente não vai esgotar tudo aqui, né, tem muito mais ações que a gente pode fazer em conjunto, que a gente já faz bastante coisa juntas, né, as nossas equipes, elas estão em constante contato, né, mas é isso, análise situacional local e regional, né, quando a gente enfatizou muito a questão do cadastro, né, é importante que a gente conheça as informações, né, de cadastro que vocês têm, mas assim como a saúde conheça essa completude desse cadastro que a gente traz sobre o território, sobre as necessidades também, para além de saúde, né, de saneamento, esgoto, enfim, que a gente também consegue coletar. A articulação com os atores, né, de maneira intersetorial, interinstitucional, local, né, sentar todo mundo, reunir todo mundo para a gente olhar para essa população como um todo, né? E aí conseguir traçar estratégias que vão ser mais eficientes de uma forma articulada e multiprofissional, intersetorial. Mapeamento das áreas de risco, né? Ser feito algo conjunto desse mapeamento das áreas de risco,
as nossas equipes de saúde que estão no território, que conhecem essas áreas de risco, conseguem apoiar as equipes da assistência social para poder também, né, fazer essa varredura e já fazer toda uma mobilização junto aos outros órgãos, né, Defesa Civil, as equipes de emergências, enfim, para poder fazer todo o isolamento, se for necessário, dessa população, ou, para além de isolamento, né, a gente fazer o movimento inverso de levar o acesso para essa população que às vezes está isolada, né? Fazer toda a identificação dos grupos né, mais vulneráveis e quais são essas necessidades básicas que estão sendo necessárias, né? Então, as nossas equipes, principalmente o agente comunitário, ele é esse elo extremamente importante, né, nessa articulação do SUS e SUAS. O apoio e desenvolvimento de medidas de conservação da água, né? Isso aí a gente tem falado o tempo todo e de forma articulada, né? Do que a gente precisa fazer, a gente não está tendo acesso à água potável, o que a gente precisa fazer minimamente para a gente fazer o consumo dessa água. Um trabalho conjunto dos atores locais para identificar e reduzir as vulnerabilidades e riscos existentes na comunidade. O estabelecimento de plano integrado com serviços sociais para assegurar o acesso a uma alimentação segura, identificação de casos de subnutrição e referenciamento para o seu acompanhamento, seu tratamento, é algo que a gente faz em conjunto e deve intensificar cada vez mais. E, para além de, né, tudo tem o seu lado que a gente está construindo, está melhorando, está qualificando, mas a gente conta com muitos desafios ainda, né, que é essa articulação para o enfrentamento, e aí a gente traz de forma geral, né, das variações climáticas que possam afetar a saúde humana, a incorporação da pauta climática, né, em diretrizes e protocolos, enquanto pauta da saúde pública, né, a gente tem uma gama de diretrizes, de protocolos, de encaminhamento, referência, contra-referência, mas essa pauta, quando a gente faz a leitura, a gente não consegue fazer esse link com o que está acontecendo, né, nas situações climáticas, então a gente precisa olhar de novo para as nossas diretrizes, para os nossos protocolos e fazer esse link, né, para apoiar, para que os gestores, os profissionais de saúde consigam ter isso de uma forma mais prática, mais rápida, para eles conseguirem também atuarem de uma forma mais rápida e mais prática junto à população. O fomento à cultura de monitoramento e avaliação de condições relacionadas, né, a essas mudanças climáticas que possam afetar a saúde. A gente precisa olhar mais para esses dados, né, do que está acontecendo. A gente, nessa sala de situação, a gente tem, por exemplo, um dos sinalizadores para a gente é o aumento de consultas, de procura nas unidades por determinado tipo de sintomatologia, de doença, né? Então, houve um aumento assustador e a gente consegue ver isso por região e a gente faz esse monitoramento desses dados, mas a gente ainda precisa melhorar isso. A garantia de investimentos tripartite, né, que é a forma com que a gente funciona também, relacionado ao financiamento, né, e essa discussão do financiamento para as mudanças climáticas extremas aí, ela é uma discussão bem ampla, né, não é só do setor saúde, de forma geral, que a gente precisa também olhar para isso, né, que o dinheiro, querendo ou não, o financiamento, ele é necessário, além de ser indutor de política pública, ele se faz necessário para a operacionalização mesmo nos territórios. Eu acho que, de forma geral, o que a gente queria trazer e que a gente está super aberto para debater, para conversar, era um pouco isso, da nossa organização atual, né, do monitoramento diário que a gente tem feito nessa sala de situação, né, onde a gente tem olhado para as regiões, por que tem aparecido, os problemas de saúde que têm aparecido mais recorrentes. Tem coisas que não dá para trazer ainda, porque a gente ainda precisa amadurecer de informação, mas que dá para a gente fazer uma troca também. A gente está, acredito que até novembro, infelizmente o tempo não é de acordo com a necessidade que a gente gostaria, né? Mas a gente está trabalhando em painéis de informação, onde os gestores e as equipes de saúde não vão precisar ficar pedindo informação para a gente, né? A gente vai conseguir disponibilizar isso por meio de painéis, então vai facilitar muito, né? A visualização
a análise dos dados, e aí a gente conseguir fazer uma resposta mais rápida, né? Tem uma série de ações que a gente está trabalhando, está discutindo, mas a gente precisa fechar as pactuações para poder compartilhar com vocês também. Um pouco isso, e aí estamos abertos para apoiar no que for necessário. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Renata. Foi excelente, bem instrutivo. Pessoal, vocês têm perguntas, sugestões? Podem levantar a mão ou podem abrir o microfone. Enquanto o pessoal se esquenta, Renata, eu faço as minhas. Enquanto eles vão pensando. Primeiro, a gente atua muito próximo, né, dos usuários. Então, assim como a política de assistência social, né, as equipes básicas, equipes de consultório na rua, né? Então, eu imagino que talvez vocês tenham algumas cartilhas, alguns informativos rápidos para o cidadão aí sobre a seca. Então, se você tiver o material, se puder nos encaminhar, a gente coloca lá no grupo com todo mundo. Para os usuários e também se você tem algum material direcionado aos trabalhadores, que aí a gente reforça aí com a nossa rede, divulga, coloca lá no nosso blog. Isso seria muito bem-vindo. A segunda pergunta é se você tem dicas. A gente trabalha em unidades, né? A maioria dos municípios, as casas, né? Dos CRAS, dos CREAs, nós também temos unidade de acolhimento para idoso, para criança e adolescente, né? Para a população de rua. Então, a minha pergunta é se você tem dicas de adaptação desses espaços por causa da seca e da estiagem, você consegue pensar alguma coisa que a gente pode estar trabalhando? A gente até produziu um informe falando um pouco sobre os horários, né? Tentar evitar os horários ali de 10, 11 horas da manhã até 2, 4 horas da tarde, então estender o atendimento em horários excepcionais, falamos de promover maior acesso à água dentro das unidades, falamos também daquela questão dos overlays, né? Assim, tem muitas filhas de Bolsa Família no momento de sacar, do cadastro, então tem espaços, mas você tem outras coisas aí para a gente pensar em mudar, né? E a última pergunta, já aqui o pessoal que faz a facilitação também já vai perguntando bastante. A gente não tem o protocolo aqui na assistência social de fazer um plano de contingência nacional, né? Geralmente a gente incentiva os municípios a fazerem os seus. Eu queria só se você pudesse trazer exemplos do teor daquilo que a saúde coloca nesses planos de contingência, que talvez seja interessante para a gente usar e ressaltar aqui entre nós. Falei muito. Pessoal, alguém quer se incorporar aí na nossa rodada? Silêncio. Acho que você pode começar com essas. Tá, vamos lá. Sobre os materiais, né, a gente... Estão me ouvindo, né? Tá. Sobre os materiais, eu vou disponibilizar com vocês, tá? O que a gente tem? A gente está com mais notas técnicas do que material mais ilustrativo, tá? Então, mas assim que for chegando, eu posso ir repassando também, e aí vai disponibilizando no canal, que eu acho que é uma forma maravilhosa, né, da gente conseguir dar vazão às informações de uma forma rápida, né? Então, a gente tem as nossas notas técnicas têm conversado mais com gestores e trabalhadores do que com a população geral. Com a população geral, o Ministério tem utilizado com os usuários têm utilizado mais as redes sociais do que o material didático em si.
mas eu vou fazer uma varredura de tudo que a gente tem, e aí a gente compartilha, e eu repasso direitinho para vocês, a gente compartilha isso no canal, tá certo? Com relação à adaptação dos espaços para atendimento, eu acho que você falou o que eu tinha em mente, pelo menos até agora, mas eu levo para a equipe, se a gente vislumbrar mais alguma coisa, eu também te repasso para ver o que a gente consegue adaptar, né, e fornecer, dar essa qualidade para quem está nesses espaços, né? Principalmente a questão da oferta de água, ela, né, água de qualidade, ela é essencial nesse ponto, né? Porque outras questões, quando a gente já tem casos de desidratação, né, tem que ser uma equipe de saúde para poder tá fazendo. Então, acredito que talvez a gente não consiga nesse momento, né? Mas me veio várias coisas em mente que a gente pode conversar porque a gente tem muitos locais que o espaço físico não está sendo fácil para a gente criar esses pontos de hidratação, reidratação. Então, né, quem sabe a gente possa fazer uma parceria também. Enfim, me veio isso em mente, mas a gente precisa conversar em separado e talvez a gente possa unir forças, né? Temos a equipe, mas não temos o espaço, né? Talvez a gente possa criar estratégias que dê para a gente se apoiar. Mas aí a gente conversa e tenta estruturar isso, talvez de uma forma geral. Mas eu acho que o que vocês já estão fazendo, estão orientando, ela é importante, né, para a utilização desse espaço, né? Desses espaços, eu acho que já é bem, bem importante. Vocês têm uma boa capilaridade também, né? Nós temos CRAS em mais de 99,7% dos municípios brasileiros. Só que, assim, muitos municípios é um CRAS para uma população gigante, né? Temos capilaridade, mas ainda somos pequenos e temos muita precariedade de serviço. Sim, sim. Mas vamos junto, gente, vamos junto. É porque eu tô visualizando em muitos municípios que eu passo, né? O CRAS está muito próximo de uma unidade de saúde, né? A gente tem em alguns locais que eu já passei, inclusive aqui em Brasília, né? Em Ceilândia, eu visualizo isso, assim, de estarem próximos, né? A unidade de saúde junto do CRAS ali, estarem próximos. Vamos lá, o terceiro ponto é do plano de contingência, né? A gente tem estruturas básicas para esses planos. Eu vou ficar te devendo agora, direito, porque é tanta coisa, mas eu posso repassar como que a gente tem trabalhado, tá? A gente tem um plano de contingência das arboviroses, né? Onde a gente tem dengue, zika, chikungunya, oropush, e agora acho que ainda está faltando uma que saiu recente, tem pouco tempo que saiu, né? A gente tem uma estrutura bem boa. A gente tem um plano de contingência para a situação que teve principalmente no Rio Grande do Sul com relação às inundações, onde a gente fez uma proposta também, né? Ele é relativamente recente, que a gente já está voltando, né, novamente para situações de emergência também na região sul, mas infelizmente, ao outro extremo, né? É água demais, onde está faltando água, não está chegando, né? Manaus choveu um pouquinho, espero que a gente consiga encher esses rios novamente. Mas é isso, né? Para além só da cheia do rio, né? É muito mais do que isso. Mas aí eu também te compartilho com vocês e a gente compartilha a estrutura desses planos de contingência para quem sabe, né? Não sei se para pelo menos vocês olharem e apoiar no exercício que vocês já fazem de apoiar os estados, os municípios, enfim, para a elaboração desses, né? Eu acho que é isso, né? Estou te devendo bastante coisa. Anotei tudo aqui. Ótimo, que a gente vai divulgando, vai até sistematizando. Alguém mais quer fazer uma colocação? Eu vi que a ideia abriu a câmera, você quer falar? Eu ia falar a mesma coisa. Gente, aproveita. É tão raro os momentos que a gente tem sussurras.
Tem a questão das máscaras também, né? Falei das adaptações, vou incluir as máscaras também. A discussão da máscara, ela, inclusive, um pouco antes da gente começar, a gente estava, eu e um outro colega, a gente estava conversando aqui sobre isso, né? Assim, teve locais que o pessoal saiu comprando demais, assim, tipo, para utilizar o tempo todo, né? Mas existe um grande debate em cima disso, né? Principalmente onde a gente está com uma grande poluição, principalmente pelas fumaças, né? Mas tem gente utilizando dentro de casa também, então a gente precisa ter um equilíbrio, né, nessa. Acredito que eu não vi em que pé que está o plano, a última versão, mas a gente vai trazer isso também dentro do plano e das próximas notas técnicas que a gente vai soltar. Mas sim, em algumas localidades é necessário, é importante sim essa utilização. A gente tem representantes de diferentes estados, né? Aqui. Esse grupo foi interessante, Renata, até contar. A gente começou ele para a questão da estiagem na Amazônia. Aí a gente teve alguns casos de decretação de reconhecimento federal no Nordeste, a gente incluiu o Nordeste. Aí depois aconteceu o Pantanal, a gente incluiu o Pantanal. E aí, muito recentemente, teve o caso da questão das queimadas em São Paulo, e a gente incluiu também o pessoal de São Paulo. Então, hoje temos tiramos os nomes da região que a gente originalmente tinha no grupo e colocamos só seca e estiagem, mais geral, de forma mais genérica aí para agregar tudo. E, Cíntia, aproveitar, eu vou colocar no chat também o nosso contato, também, caso Perfeito. tenham dúvida, precisem de apoio também, tá? Podem estar contando com a gente. Como eu coloquei, a gente tem, né, os apoiadores, tanto centralizado quanto descentralizado, então se precisarem, né, dessa aproximação, a gente faz essa conversa, né, interlocução junto com esses apoiadores, né, e quem está nos estados aí do SUAS também que precisar do nosso apoio, aí eu vou colocar no chat e podem estar contando com a gente também para o que for necessário. Perfeito, maravilhoso. Então, já que não tem dúvidas, mais dúvidas, vou falar rapidinho aqui, como a gente sempre fala, dos recadinhos paroquiais aí da atuação do MDS em situação de emergência. Só 5 minutinhos para só relembrar todo mundo. Então, a gente tem uma intrínseca relação com a Defesa Civil, então a gente está caminhando junto aí na interlocução e com o SUS também, né, na atuação dos municípios. Então, se no seu município a saúde e a defesa civil, se a assistência social não chegou ainda a conversar com esses dois atores, está na hora de fazer essa conversa. Então, este apoio técnico aqui que a gente está fazendo é a 11ª versão. Então, a gente está aí, começamos em julho, no início de julho, a fazer uma série de apoios técnicos, e aí já está acordado o próximo apoio técnico, dia 3 de outubro, a gente falar um pouco sobre o programa Criança Feliz e Situação de Emergência, tá? Então, já está marcado, coloca aí na sua agenda. A gente tem instituído dentro do MDS um GT, que congrega todas as nossas secretarias. Eu vou falar um pouquinho aí da atuação. O Cadastro Único, o Observatório do Cadastro Único, tem informações já de municípios que estão com decretação de estiagem. Então, vocês já podem ir lá procurar se seu município tem, porque faz alguns filtros importantes. Em especial, a gente recomenda verificar os filtros relativos às populações tradicionais e específicas do cadastro, para ter um olhar atento. Se o SUAS ainda não fez esse olhar para a estiagem, esses grupos, a gente também recomenda essa questão. Em relação ao Bolsa Família, nós tivemos já para esse ciclo do Bolsa, que começou
agora dia 16, né? Começa o ciclo de pagamento, 646 municípios brasileiros que estão com a quebra do escalonamento por causa de situações de emergência, incluindo a seca e estiagem. O que é isso? Eles, em vez de receber na data certinha do último número do mês, eles podem sacar a qualquer tempo do calendário a partir do dia 16, independente da regrinha. Os municípios que estão em situação de emergência decretada, eles também têm os prazos de qualificação cadastral ampliados, ou seja, aquele ciclo que até a Renata citou, que a cada 2 anos todo mundo tem que se cadastrar. Então, os municípios que estão com decretação, eles ganham mais tempo para fazer essa rotina e as famílias não ganham repercussão por causa disso, tá? E os municípios que têm um quantitativo grande de populações tradicionais específicas podem solicitar a quebra do escalonamento, independente se tem decreto ou não. Eles têm que ter um número grande de populações tradicionais específicas, tá? Aqui na assistência social, que é a área que eu atuo, a gente atua em 6 eixos. 3 eixos de gestão, que é todo aporte à gestão, apoio técnico. Esse momento aqui que a gente está faz parte desse eixo. Temos o eixo de vigilância socioassistencial, que é a produção de dados. Aí já falei que tem informações lá no Observatório do CadÚnico. E o eixo de articulação e intersetorialidade, que a gente também está aqui hoje. E no eixo de atendimento, o trabalho social com famílias e indivíduos. Assim, temos que desmistificar um pouco o trabalho social. A ideia é que a assistência tem capilaridade e ela atua com o usuário, então fazer as informações chegarem ao usuário, por isso que a gente acha importante os momentos de apoio técnico, para que a gente possa repassar também essas informações que a gente prende aqui para os usuários, eles terem informações de qualidade. Segundo eixo, benefícios socioassistenciais e transferência de renda, lembrando que os municípios que têm benefício eventual podem usar a modalidade de benefício eventual em situação de calamidade, contanto tem regulamento próprio, então lembrando disso. E a questões de alojamento provisório. Então, se o município tem, por exemplo, incêndios, onde as pessoas perderam as suas casas, se tem comunidades isoladas e elas querem vir para a sede do município, querem se deslocar, então a assistência social pode fornecer esses alojamentos e você pode solicitar recurso do MDS para o fornecimento desses alojamentos. Às vezes, tribos indígenas que precisam vir à sede do município, por exemplo, para ter acesso à água ou ter acesso, inclusive, ao Bolsa Família, a assistência social pode requerer recursos para acolhimento. Em relação à segurança alimentar, o pessoal tem trabalhado em 3 eixos, em 4 programas. O primeiro que é o programa Cisternas, estamos tentando incentivar novas tecnologias sociais para a região norte, porque a nossa tecnologia social tradicional do Nordeste, captação de chuva, é diferente da tecnologia usada no Amazonas. A questão da ação e distribuição de alimentos tem recurso excepcional aí para a região amazônica inteira de cestas de alimentos, então já tem o recurso garantido. Então, se os estados se organizarem, eles podem solicitar por via portaria 898 e apoio às cozinhas solidárias. E temos também o recurso que saiu para o programa de aquisição de alimentos para fomentar a sobrevivência da agricultura familiar e também o programa Fomento Rural, que é um recurso que vai para o agricultor familiar. Tá? Então, são só os recadinhos paroquiais. E o último é que temos informações, estamos remodelando o site do MDS de Calamidades Públicas e Emergências. Você coloca no Google MDS, você cai no site nosso, e aí tem um banner grande, Calamidades Públicas de Emergências, clicou nesse, tem todas as nossas informações, inclusive uma caixinha da Operação Estiagem, para caso vocês queiram ter acesso a informações da assistência social.
bom? Então, era só esses recadinhos paroquiais. A gente lançou na última semana um documento que é orientações técnicas conjuntas para a situação de seca e estiagem. Coloquei aqui no chat, então, por favor, deem uma lida. Vou colocar no nosso grupo de WhatsApp novamente, ressaltando essa publicação. Ela ainda não está bem diagramada, mas a gente resolveu soltar e depois diagramar direitinho. Mas é um documento preliminar aí de orientação para a questão da seca e da estiagem. Bom, então é isso. Renata, muitíssimo obrigado por estar conosco até agora. Vou passar para você fazer suas palavras finais e a gente já fecha o dia de hoje. Vai lá. Então, né, aqui em nome do nosso secretário, da nossa diretora, a gente agradece muito a participação de estar com vocês. Né, a gente colocou o nosso contato, podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, se precisarem de apoio, do que for necessário, tá? Podem contar com a gente. O Ministério é muito maior, né, do que a Secretaria de Atenção Primária, mas o que se fizer necessário, a gente faz articulação com o restante das áreas, né? A gente está aqui para dar esse apoio. E nós fazemos parte, né, da sala de situação, onde a gente está acompanhando tudo que vem acontecendo no país, tentando pensar juntos e fazer propostas, né? Se também quiserem dar ideias de propostas do que seria ideal para determinada região, a gente também está ouvindo muito, né? A gente está nos territórios ouvindo muito para a gente tentar fazer algo que faça sentido, né, para os territórios, que esse é o mais importante, que faça sentido e que leve de fato o que é necessário para esse cuidado na saúde, nesses momentos que o nosso país está vivendo, que não está muito fácil, né? Então a gente tem que estar junto, pensar junto, fazer isso junto, construir juntos, para que a gente consiga aí levar a saúde para a nossa população. Certo? Contem com a gente para o que for necessário. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada a todos. A gente encerra o dia de hoje. Estaremos aqui quinta-feira que vem com o tema do programa Criança Feliz e Estiagem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.